Graça e paz a todos em nome de Jesus. Amém, meus amados? Abram as suas Bíblias em Atos capítulo 6. Amém, irmãos? Todo mundo abriu em Atos 6? Deixe marcado, por favor. E abra em 1 Timóteo capítulo 3. 1 Timóteo capítulo 3 e Atos capítulo 6. Nós iremos estar conversando um pouco, continuando a conversar sobre igreja. E nós iremos, irmãos, dar continuidade àquele assunto que nós iniciamos na semana passada, falando sobre o governo da igreja. A quem pertence o governo da igreja? Vamos ler Atos 6, versículos 4 e 5. Versículos 3, 4 e 5. Ok? Todo mundo abriu? Eu peço que um irmão leia, por favor. Depois, irmão, entre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveramos na oração e no mistério da palavra. Versículo 5. E este parecer contentou a toda a multidão, e alegraram Estevão, o homem cheio de fé, e do Espírito Santo, e dito, Procoro, Nicano, Timão, Pármenas, Nicolau, Prosério, de Antioquia. Pronto, só até aí. 1 Timóteo capítulo 3, versículos 8, 9 e 10. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua solta, não dados a muito vinho, não cobiços, de pouco ganância, guardando o mistério da fé numa consciência pura. E também estes sejam primeiro provados, depois sigam, se forem irrepreensíveis. Amém. Eu convido aos irmãos a orarem junto comigo. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor, que a Tua palavra que foi lida venha ser explicada e que possamos meditar em tudo que ela tem para nos ensinar, Pai. Que esse propósito que eu creio que é Teu e não nosso apenas, de falar sobre igreja, sobre a liderança na igreja, sobre aqueles que governam a igreja, que administram a igreja, que nós possamos sair daqui, Senhor, instruídos pela Tua palavra, que verdadeiramente, Pai, ela, somente ela pode nos instruir e somente ela pode nos edificar. Fica conosco, Senhor, em nome de Jesus, é o que nós oramos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Amados, nós estamos falando sobre igreja. E não é a primeira vez, não é a segunda, mas todos esses tópicos que vocês estão vendo aí, foi uma pregação que foi feita aqui neste lugar a respeito da igreja. Aqueles irmãos que nos visitam essa noite, eu peço até desculpas de certa forma, porque hoje não será uma pregação. Como a gente vem sempre tratando quando se fala de igreja, nós estamos muito mais dando um estudo a respeito de igreja do que necessariamente pregando a respeito disso. E cada tópico desse foi um estudo, uma pregação a respeito do tema igreja. Nós falamos sobre
o propósito da igreja, falamos sobre os atributos da igreja, as marcas da igreja, a esperança da igreja, falamos sobre a igreja arrogante, falamos sobre a membresia da igreja. Perdão. E semana passada nós iniciamos a falar sobre... Quem pode me citar de cabeça quem são aqueles que exercem o governo da igreja? A quem ficou essa responsabilidade? Devagar, vamos lá. Bispos, presbíteros, pastores e diáconos. Por que não apóstolos? Por que não? Nós falamos isso quando, irmãos? Semana passada. Não há necessidade de apóstolos hoje mais. E, em primeiro lugar, a responsabilidade de liderança na igreja não ficou para os apóstolos, não mais. Porque quando Tiago morre, não é eleito um novo apóstolo. Ou é? Não. Paulo, ele mesmo institui em cada igreja, ele institui o que? Apóstolos? Ele institui o que? Presbíteros. Paulo, instruindo a Tito a respeito disso, ele manda que Tito instituísse o que? Presbíteros. Por isso, o governo da igreja hoje não ficou para os apóstolos. E eu falei também que os apóstolos, eles eram semelhantes aos profetas do Antigo Testamento, e eles tinham como missão, basicamente, duas coisas. A primeira, lançar os fundamentos da igreja. E a segunda, escrever as escrituras. Os fundamentos já foram lançados. A escritura já foi escrita. E nós lemos em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 10 e 11, que não se pode mais lançar outro fundamento. Porque o fundamento já foi lançado. Então, se o fundamento já foi lançado, a escritura já foi escrita, e se esses eram basicamente a função e ofício dos apóstolos, não há mais necessidade de apóstolo hoje. Então, só para recapitular, a quem ficou a responsabilidade de governar a igreja? Bispos, presbíteros, pastores e... Sendo que bispo, presbítero e pastor são coisas... São sinônimos, são semelhantes. Quando se fala de bispo, pastores ou presbíteros, estão se falando da mesma coisa, ok? Amém? Amém. Tendo dito isso, hoje nós vamos falar sobre liderança da igreja. E nós iremos falar mais especificamente sobre os diáconos. Nós vamos falar sobre os diáconos. Os dois textos que nós lemos, o primeiro texto foi Atos capítulo 6, onde foi instituído os primeiros diáconos. Quantos eram? Quantos eram? 7. Então nós vamos falar sobre os diáconos. E em 1 Timóteo capítulo 3, do versículo 8 ao 10, ele vai falar sobre algumas características desses diáconos. Mas eu peço, irmão, por favor, que você volte para Atos capítulo 6, porque nós vamos começar dali. Nós vamos começar a falar sobre os diáconos a partir dali, ok? Então, em primeiro lugar, quando nós estivermos falando de diácono, só para que nós possamos contextualizar
atualizar a nossa realidade, entenda o diaconato na nossa realidade como Igreja de Cristo, que os diáconos são os líderes. Ok? Então, quando estivermos falando de diácono, nós estaremos falando sobre os líderes da igreja, a liderança da igreja. Porque a responsabilidade de governar ou liderar a igreja ficou para os diáconos. Iremos falar deles apenas hoje, somente dos diáconos. Então, vamos lá. Vocês estão em Atos capítulo 6? Vocês estão no versículo 3. Amém? Diz assim: mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Então, os diáconos, eles precisam ter boa reputação, eles precisam ser cheios do Espírito Santo e precisam ser cheios de sabedoria. Eu gostaria que nós pudéssemos entender tudo isso, e não apenas entender, mas aprender tudo isso, porque nós estamos caminhando para um objetivo que é o meio do ano. E o que vai acontecer aqui nessa congregação no meio do ano? Será apresentada a nova liderança. Então eu gostaria que nós pudéssemos aprender sobre isso. Qual é a função desses homens que serão apresentados como líderes aqui no meio do ano? Quais são as características desses homens? Nós vamos aprender isso. E por que nós vamos aprender isso? Nós vamos aprender porque a nova liderança aqui, essa primeira liderança que vai ser constituída aqui, ela não vai ser eleita, ela vai ser escolhida pelos pastores que trabalham com a igreja aqui. E quanto tempo esses homens exercerão essa liderança aqui? Por quanto tempo? Por 2 anos. E o que acontecerá com esses homens depois de 2 anos? Eu vou matar eles? Eu espero que não, né? Será feita uma eleição. E aí a igreja irá eleger. Vocês irão votar em quem serão os novos líderes por mais 2 anos. Ficou entendido isso? Por isso nós precisamos entender e aprender sobre liderança. Porque com essas características, por essas características que nós vamos escolher os líderes desta congregação. Amém, irmãos? Amém mesmo? Amém. Glória a Deus. Então nós vamos falar sobre essas 3 características: boa reputação, cheio do Espírito Santo e cheio de... Nós vamos alternar aqui a ordem. Nós vamos falar primeiro dessa característica do meio, que será cheios do Espírito Santo. Então, abra aí em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Homens cheios do Espírito Santo. Obrigado, Breno. Todo mundo achou? Gálatas capítulo 5, versículo 22. Se você achou, pode ler, por favor. Sim, Flávio, pode ser na NVI. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Amém.
Eu não quero, não me entendam mal, por favor. Eu não quero aqui zombar de ninguém. Não quero zombar de ninguém. Mas as Escrituras nos ensinam que ser cheio do Espírito Santo não é gritar bem alto. As Escrituras nos ensinam que ser cheio do Espírito Santo não é sair rodando. As Escrituras nos ensinam que ser cheio do Espírito Santo é sair dando saltos de júbilo, de alegria, pulo, dançando, nem nada disso. As Escrituras nos ensinam que ser cheio do Espírito Santo é, em primeiro lugar, amar. Prestem atenção. Os diáconos precisam ser cheios do Espírito Santo. Como é que nós identificamos que alguém é cheio do Espírito Santo? Se nele tem amor. E em primeiro lugar, ele precisa amar a Deus. Em segundo lugar, ele tem que amar a quem? A esposa. E em terceiro lugar, ele tem que amar a igreja. Nessa ordem: Deus, esposa e igreja. Nós estamos falando de líderes. Meu irmão, preste bastante atenção. Se o homem não ama a Deus, ele não amará a sua esposa e não amará a igreja. Se o homem não ama a esposa, ele não amará a esposa ou a noiva de Jesus. Se ele não ama a noiva dele, ele não amará a noiva de Jesus. Então, esse homem precisa ser cheio de amor. Senão, ele não serve para liderar a igreja do Senhor. Preste atenção. Da mesma maneira que o homem trata a sua esposa, ele vai tratar a igreja de Jesus. Se ele é uma pessoa desleixada com a sua mulher, ele vai ser desleixado com a igreja. É assim que funciona, irmãos. É assim que nós identificamos se alguém está cheio do Espírito Santo. Eu vou falar uma coisa aqui. Quando a gente estava lá, colando grau, na minha formatura, a gente faz um juramento. Quem já colou o grau aqui sabe disso. Você faz um juramento. Sabe qual foi a frase que mais me marcou? Sabe qual foi? Foi quando nós juramos o seguinte: eu prometo amar a igreja. Isso me marcou demais. Porque essa é a característica principal de alguém que vai exercer qualquer cargo de liderança na igreja. Ele precisa amá-la. Ele precisa amar essa igreja. E se for identificado que verdadeiramente ele ama, então esse homem, esse diácono, esse líder, ele provavelmente vai estar cheio de quê? Do Espírito Santo. Como eu disse, eu não tenho o propósito, o objetivo aqui de zombar de ninguém. Mas eu não posso conceber a ideia de alguém que se diz estar cheio do Espírito Santo e por isso ele sai rodopiando no meio da igreja, mas quando ele chega em casa, ele bate na mulher. Eu não consigo conceber essa ideia. Porque se um homem está cheio do Espírito Santo, o que vai ser exibido desse Espírito, em primeiro lugar, é o amor. É o amor que vai demonstrar se ele está, de fato, cheio do Espírito Santo. Como foi que Jesus disse que nós conhecíamos a árvore? Pelos dons ou pelo fruto? Qual é o fruto do Espírito?
É pelo fruto que nós identificamos se de fato alguém está cheio do Espírito. Amém? Amém. Mas é só isso? Claro que não. É amor e alegria. Quando o rei Davi, ele peca, na sua oração do Salmo 51, a oração de arrependimento, uma frase que Davi diz lá, ela precisa estar na nossa mente o tempo todo. Ele diz: restitui o quê? De quê? Não. Restitui a alegria da tua salvação. Você foi salvo, irmãos? Vou perguntar de novo. Você foi salvo? Isso te traz alegria? Precisa demais trazer. Irmãos, nós estávamos indo para o inferno e Cristo nos resgatou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós precisamos ser as pessoas mais felizes deste mundo. Mas parece que Deus nos resgata em Cristo e nós achamos ruim, porque vivemos de cara feia, vivemos ranzinza, vivemos rabugento, não damos um sorriso ou um bom dia para ninguém. Você é feliz? Amém. Você é alegre? Amém. Precisa ser, porque se você tem o Espírito dentro de você, habitando em você, você precisa ser alegre. E essa alegria não é uma alegria que depende daquilo que acontece com você. Por exemplo, você é alegre, mas se você foi assaltado, então quer dizer que a sua alegria não depende do Espírito, mas depende daquilo que você tem. E não, irmãos, a nossa alegria não depende daquilo que nós temos, depende daquilo que Cristo fez na cruz por nós. É isso que nos alegra. Mas é só isso, irmãos? É o quê? Preste atenção. Preste atenção. O diácono, ele precisa viver em... Preste atenção aqui, irmãos. O diácono precisa viver em... e promover essa paz. Viver em paz e promover a paz. Nós vamos ver isso no final. Mas o diácono que está cheio do Espírito, ele vive em paz. No que depender de vós, vivei em paz. Não é isso não que diz? Abram aí em Hebreus 12, 14. Se alguém achar, pode ler, por favor. Hebreus 12, 14. O que é que diz aí? Segui a paz com todos e a santificação. Só até aí. Segui a paz. Se preste atenção aqui, meus irmãos, por favor. Se um líder não vive a paz, ou não segue a paz, ou não busca a paz, esse tal não serve para ser líder. Entenda. Ele precisa viver em paz e promover a paz. Você deve conhecer pessoas que gostam de picuinha. Você conheceu? Você conhece alguém assim? Alguém que parece que faz de tudo para vir falar alguma coisa de alguém para você. Esse tipo de pessoa não promove a paz. O que é que ele está promovendo?
intrigas, discórdias, brigas. Você já imaginou um líder na igreja assim? O que iria acontecer com a igreja? Flávio, rapaz, eu nem te conto o que o Everton estava falando de tu. Meu irmão, preste atenção. Uma igreja onde o líder faz isso, o que seria dessa igreja? Ela iria existir mais? Ela iria morrer. Porque o líder precisa estar cheio do Espírito, e ele estando cheio do Espírito, ele vai promover a paz. Eu não vou me demorar nos outros, eu vou apenas passar aqui. Leiam aí, por favor. Fidelidade, mansidão, domínio próprio. Imagine um líder que não consegue se dominar. Imagine um líder que não é manso, que ele só responde às pessoas com brutalidade. Que líder é esse? Cadê o Espírito Santo na vida desse homem? Não pode, não tem como, irmãos. Então um líder, como diz lá em Atos, ou um diácono, como diz lá em Atos 6, ele precisa estar cheio do... Como é que nós identificamos isso? Com o fruto do Espírito Santo. Eu não sei se vocês estão lembrados, mas semana passada eu disse que as qualidades de um líder, ela precisa ser explícitas. Não foi isso que eu disse? Um líder precisa ter as suas qualidades explícitas. Todo mundo tem que ver isso. Então, como é que você identifica se uma pessoa está apta para exercer a função de líder ou diácono? Como é que você identifica? Em primeiro lugar, se ele for cheio do... E para identificar isso, eu preciso ver esse fruto na vida desse homem. Amém? Amém. Mas não somente isso. Ele precisa ser cheio do Espírito e precisa ter o que mais? Boa. Tá todo mundo enxergando, né? Boa reputação. E aí eu vou pedir que você abra em 1 Timóteo capítulo 3. Nós vamos gastar um tempinho agora aqui em 1 Timóteo 3. Versículos do 8 ao 10. Todo mundo achou? Amém. Amém? Diz assim, ó. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a vinho, não cobiçosos de sórdido ganância. Preste atenção. É necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados ao vinho, não cobiçosos de sórdida ganância. E o que é isso? É boa reputação. Isso é, ou essa é, a característica de um bom diácono ou de um bom líder. Eu quero que vocês pensem comigo aí. De uma só palavra, ele precisa ser honesto, transparente e confiável. Ele precisa ser sincero em tudo que faz. Um homem que não é sincero, ele não vai ter boa reputação. Um homem mentiroso, um homem desonesto, um homem que não é transparente, uma pessoa não confiável. Me diga, irmãos. Quem tem problemas aqui, levanta a mão. Você teria coragem de confidenciar um problema ou um pecado a alguém que não é confiável?
Mas essa é a função dos líderes também. Você teria coragem de confiar em alguém desonesto? Não! Então os diáconos precisam ter boa reputação. O que os vizinhos falam dele? O que a família fala dele? Melhor ainda, o que a esposa fala dele? Porque você pode esconder tudo de qualquer pessoa, você só não esconde da sua mulher. Ela conhece até o profundo da tua alma, parece até que ela é Deus, ela te esquadrinha. E você fica até com medo se ela diz alguma coisa que se você não fez, você fica pensando, será que eu fiz? Lembrei que tá. Mas é isso, meus irmãos, que a nossa esposa diz de nós, que os nossos familiares dizem de nós, o que os nossos vizinhos, amigos, colegas de trabalho dizem de nós. Será que no meio dessas pessoas nós temos boa reputação? Será que somos sinceros, transparentes, honestos e confiáveis? E o que mais? Essas pessoas, elas precisam ser sóbrias, não inclinados a muito vinho, centrado, equilibrado. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Quem aqui anda de ônibus? Você andaria no ônibus com o motorista bêbado? Eu desci. Você. E por que você não faria isso? Preste atenção. Por que você não andaria no ônibus com o motorista bêbado? Porque você estaria preservando a sua. Então por que é que nós iríamos confiar a nossa vida espiritual em pessoas que não fossem equilibradas, que não fossem sóbrias, que não fossem centradas? Não podemos. Se a nossa vida física ela é importante, a espiritual é mais. E se eu não confio a minha vida física a alguém embriagado, eu não posso confiar a minha vida espiritual em uma pessoa que não é sóbria, que não é equilibrada, que não é centrada. Não posso, não tem como. Por isso, os líderes precisam ter boa reputação, e para isso eles precisam ser pessoas equilibradas, centradas, sóbrias. Amém? Amém. Eles precisam ser o que também? Contentes. Ou seja, eles não podem ser cobiçosos de sórdida ganância, pessoas que fazem tudo pela recompensa ou pelo dinheiro. E mais, você é contente com o que você tem? Ou você fica direto reclamando do que você não tem? Ah, eu não tenho isso. Ah, eu não tenho aquilo. Como é que você é? Como é que você identifica o seu líder? Alguém contente com o que tem? Ou alguém que está sempre murmurando porque não tem? Pense nisso. Um líder que não é contente, ele vai sempre fazer as coisas pensando em que, irmãos? Está todo mundo prestando atenção? Se um líder que não está contente com o que tem, ele vai fazer as coisas pensando em quê? Na recompensa. Por que eu evangelizo? Porque se eu evangelizar, vai ter mais gente aqui, e se tiver mais gente aqui, vai ter mais dinheiro. É assim que o líder tem que ser, meu amado? Claro que não. Por isso que o apóstolo Paulo está aqui instruindo Timóteo a escolher um diácono que seja uma pessoa centrada e que tenha contentamento com o que tem. Ele não pode fazer nada por ganância.
Meus irmãos, nós não aceitamos essas coisas naquilo que é mais simples, mas às vezes queremos aceitar no mais importante, que é a igreja. Vou dar um exemplo. Você com certeza já deve ter ido num restaurante ou numa lanchonete que tem um garçom lhe atendendo, não já? Você iria gostar se ele estivesse fazendo aquilo simplesmente para você dar uma gorjeta boa para ele? Ou você iria gostar que ele te tratasse bem, independente da gorjeta que você ia dar? Se nós somos capazes de pensar assim em coisas banais, por que não pensamos assim com relação à igreja? Os líderes não podem ser pessoas gananciosas, pessoas que não sabem o seu nível de contentamento, pessoas que não sabem se o quanto está bom, porque eles estão sempre pensando naquilo que eles não têm, e vão sempre fazer, tentando chegar a um objetivo maior, e esse objetivo nunca vai vir, porque ele nunca vai estar contente. Quem está entendendo isso? Os diáconos não podem ser pessoas cobiçosas de sorte da ganância. Eles precisam ter boa o que, meus irmãos? Reputação. Então, só recapitulando, o diácono precisa ser cheio e precisa ter boa. Continuando ainda aqui na fase da boa reputação, ele diz, acompanha aí versículo 9: conservando o mistério conservando o mistério da, com o quê? Com o quê? Consciência limpa. Conservando o mistério da fé com consciência limpa. E o que é isso, irmãos? O que seria isso? Olhe para cá. Ele precisa ser o quê? Poderoso no conhecimento do Evangelho. E eu gostaria de falar só um pouco sobre isso. Vamos destacar aqui esse poderoso conhecimento do Evangelho. E o que seria isso? Vocês conseguem ler? Por favor, leiam. Os diáconos devem conhecer e aceitar os ensinos do Senhor conforme registrados nas Escrituras. Meu irmão, mais uma vez, você confiaria a sua vida a um médico que não conhecesse de medicina? Não. Por quê? E como é que você quer confiar a sua vida espiritual a alguém que não conhece as Escrituras e o ensino das Escrituras? Não pode! Você considera a sua vida física importante? A espiritual é mais! Muito mais! Então os diáconos precisam ter um poderoso conhecimento do Evangelho. Não apenas conhecer, mas praticar. Vamos ver aqui. Leiam, por favor. Ele precisa ter abraçado a Usar. não pode ser incrédulo ou incapaz de fazer confissão de fé. Não pode. Olha só. Ele precisa ter abraçado a fé e dar testemunho da sua confiança e dependência de Jesus. Eu estava conversando com um irmão e ele estava dizendo o seguinte para mim, que ele me perguntou sobre
o meu salário, a minha dependência do salário da igreja. E ele disse assim: e se ninguém ofertar? Eu disse: Deus me sustenta. Mas a minha resposta não foi essa. A minha resposta para ele foi o seguinte: mas irmão, eu estou ensinando o tempo todo sobre confiar em Deus. E quando chegasse a minha vez, eu não ia confiar. O líder precisa, olha só, ter abraçado a fé e dar testemunho da sua confiança e dependência em Deus. Se esse líder não confia e nem depende de Deus, ele não serve para ser líder. Não serve. Olha só, ele precisa demonstrar arrependimento e fé genuínos. Irmãos, você gostaria de ter relacionamento com alguém que nunca se arrepende? Sim ou não? É claro que não. Mas aqui, no caso, ele está falando de arrependimento dos seus pecados com relação a Deus. Alguém que é visivelmente uma pessoa regenerada. Uma pessoa que verdadeiramente se arrependeu dos seus pecados, que não quer mais nem conversa com a vida anterior. E que vive uma fé genuína. Esse é o líder. Esse é o diácono que tem que exercer, que tem que viver na igreja. Se ele não for assim, ele não serve para ser um líder, não serve para ser um diácono. E ele não pode ser um incrédulo. Ele não pode ser incapaz de fazer uma confissão de fé no Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Você crê no Evangelho? O líder precisa crer nesse Evangelho e ter um poder de dizer assim: eu creio até as últimas consequências. Você enxerga pessoas assim? Você enxerga nesta congregação pessoas que lideram assim? Amém? Amém? E último aqui, ainda sobre esse tópico poderoso no conhecimento do Evangelho. O que é que diz aí? Leiam, por favor. Olha só, deve ser alguém que guarda as verdades da fé. É alguém que luta pela fé. Alguém que luta pelo Evangelho com a consciência limpa. Limpa. Sem acusações na sua cabeça. Mas, em terceiro lugar, eu disse que o bom diácono ele tem que ser cheio do Espírito, ter boa reputação e o que mais? Cheio de sabedoria. Versículo 10 de 1 Timóteo capítulo 3, diz o que aí? Diz o que, meus amados? Deixa eu leio, por favor. Também sejam estes primeiramente experimentados e se mostrem irrepreensíveis e exerçam o diaconato. Eles precisam ser experimentados, irrepreensíveis, que exerçam o diaconato, que exerçam o serviço. Eles precisam ser maduros, maduro e o cristão em crescimento. Não podem ser neófitos. E o que é isso? Não pode. Eles precisam ser pessoas maduras, como o texto diz aqui, experimentadas, que já têm uma certa vivência na caminhada cristã. Esses são os líderes, esses são os diáconos. Está dando para enxergar direitinho, irmãos, tá? Quem está lá atrás, Berg, tu que está lá atrás, está dando para ver? Amém. E em último aqui, vamos para o final. A importância dos diáconos. Voltem para Atos capítulo 6, por favor.
qual é a importância dos diáconos? Nós falamos das características dele: cheio do Espírito, boa reputação e cheio de sabedoria. Agora, qual é a função deles? Qual é a importância deles na igreja? Veja aí o versículo 4, o que é que diz de Atos 6? Qual é a importância deles? Não. Qual é a importância dos diáconos? Facilitar o quê? O ministério da palavra e da... Para que foram constituídos diáconos aqui em Atos 6? Para que os apóstolos pudessem ter tempo para oração e pregação da palavra. Olhem aí o versículo 2. Olha o que é que dizem os apóstolos. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as... E aí eles disseram: escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para que nós nos dediquemos à oração e à pregação. Então a função desses líderes, a importância deles na igreja, é que eles facilitem o ministério daqueles que pregam a palavra e oram pela igreja. Amém? Amém. Essa é uma das funções. E qual é a outra? Qual é a outra? Unificar, harmonizar, fortalecer a comunhão para que não haja rupturas na igreja. O que é que estava acontecendo aqui em Atos, capítulo 6? Estava tendo uma aparente ruptura entre os cristãos, os judeus de fala grega e os judeus de fala hebraica. Não é? E qual foi a solução para isso? Foi levantar 7 homens, diáconos. E olha aí o que é que diz aí o início do versículo 5 do capítulo 6. O parecer agradou a toda a comunidade. Então a função desses diáconos é unir, harmonizar, fortalecer a comunhão para que não haja rupturas na igreja. Amém? Amém. E como esses homens têm que ser? Como esses homens têm que ser? Se esses homens, irmãos, que tem que promover, que facilitar o ministério da palavra e da oração, que tem que promover essa harmonia, se eles não tiverem boa reputação, se eles não forem cheios do Espírito, e se eles não forem cheios de sabedoria, eles não vão conseguir fazer o que eles têm que fazer. Não conseguem. Não conseguem. Fruto do Espírito é o quê? Amor. Alegria e paz. Promover a paz. Se ele não for cheio do Espírito, ele não vai promover a paz. Estão vendo as coisas se encaixando aqui? Os homens que exercem liderança na igreja precisam ter boa reputação, ser cheios do Espírito e ter sabedoria. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe. Amém. Eu espero, irmãos, do fundo do meu coração, nós iremos apenas no mês que vem falar sobre presbíteros, bispos e pastores. Mas eu espero do fundo do meu coração que ao chegar o mês de junho, que essa nova liderança seja apresentada, que nós possamos estar conscientes do que é líderes, do que são líderes e quais são as suas responsabilidades. Amém? 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 Amém.
Vamos ficar em pé.